Acho que vocês já sabem, né, que quando eu coloco a camiseta da firma para gravar vídeo é porque eu tenho algum anúncio a fazer em relação ao Clube Lê Latinos e dessa vez não é diferente. Hoje eu tô aqui super animada para mostrar finalmente para vocês quais vão ser as próximas leituras do clube, ou seja, as leituras do primeiro semestre de 2024 e tem muita coisa boa, tô super orgulhosa e bora lá porque eu quero mostrar muito para vocês esses livros e convidar todo mundo para ler junto com a gente. Bom, pessoas que me acompanham por aqui, vocês sabem que eu tenho esse clube de leitura, que é o Clube Lê Latinos, que já existe há mais de 3 anos, é um clube totalmente online e que traz muitas leituras excelentes pra gente. Todo mês eu trago pra cá pro canal as resenhas dos livros que a gente lê e, sem sombra de dúvidas, esses livros que a gente acaba lendo no Lê Latinos muitas vezes entram pros meus favoritos e não sou eu que escolho sozinha essas leituras, né? A gente sempre faz votação e tal, e é um clube que tem me feito ler muito mais da América Latina e é muito bom poder fazer isso porque eu acho que é parte do nosso dever conhecer aquilo que nos cerca ou o ambiente em que a gente está vivendo, né? O continente que a gente experimenta. Então, é por isso que o Lê Latinos existe e ele já está aí com 3 anos e meio de vida e nós estamos indo para mais um semestre de leituras e são leituras incríveis que a gente montou aqui. Tem livro, inclusive, do Paraguai, que a gente ainda não tinha lido dentro do Lê Latinos e agora vai ser lido. Tem também 2 meses em que a gente vai ler literatura brasileira. Fiquei muito feliz que esses foram os livros mais votados, né, na nossa última votação. Então, gente, tem coisa muito variada aqui, tá bom? Tem ficção, tem não ficção, tem livro que é romance, tem poesia, tem teatro dessa vez. Cara, a lista ficou muito boa e eu tô animadíssima aqui para comentar cada um desses livros para vocês e dizer em que mês eles vão ser lidos e eu já vou fazer isso. Mas antes de eu continuar, eu preciso lembrar todo mundo que está chegando aqui no canal pela primeira vez, que caiu direto nesse vídeo que eu tô falando do Clube Lê Latinos, que seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu adoro estar aqui fazendo vídeos sobre leituras, indicando coisas para vocês. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo e nos próximos que vocês vão ver. Aproveitem para se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, claro, porque isso faz com que o canal cresça cada vez mais e deixar um like nesse vídeo, porque assim ele chega a outros leitores que podem estar precisando de uma dica de literatura latino-americana. Vocês sabem que a linha editorial aqui do canal é latino-americana, né? Quer dizer, vocês que estão chegando talvez não saibam ainda, mas é aquilo que eu mais apresento aqui, incluindo a literatura brasileira, é o meu foco, literatura brasileira, literatura latino-americana, e especialmente feita por mulheres, mas a gente sempre tem aquela diversidade aqui para indicar autoras mulheres, autores homens, autores não binários, enfim, e eu fico muito feliz de poder fazer esse trabalho, porque eu acho que a gente realmente precisa olhar para a nossa volta, né? Precisa se entender como um grupo cultural aqui que a gente é, como latino-americanos. Então é isso que eu tenho feito e esse vídeo especialmente é sobre o Lê Latinos, sobre as próximas leituras que não depende de participar do clube para ler, tá bom? Então fica aí também mais um aviso meu. Esse vídeo é também um convite para que vocês leiam esses livros, mesmo que não possam fazer parte do clube ou que não tenham tempo especificamente para todas as leituras, que algumas delas sejam feitas porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão apreciar esses livros. Todos os títulos que eu for mencionando aqui, eu vou deixar aqui embaixo também na caixa de descrição do vídeo com os respectivos links para vocês encontrarem onde dá para comprar, os formatos. A maior parte deles também está disponível em e-book, alguns não, mas a maioria está disponível e também os links que eu deixo da Amazon são links comissionados. Se vocês comprarem por eles, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Não interfere em nada na compra de vocês, mas me ajuda muito, muito, muito. Obrigada a todo mundo que já compra utilizando esses links. Eu tô com os livros físicos aqui, praticamente todos eles, mas tem alguns, gente, olha como eles são bonitos. Tem alguns que eu não tô com eles na mão porque eles têm edições individuais, mas eu só tenho as edições completas. Então, são 2 edições especificamente da Adélia Prado e do Nelson Rodrigues, que eu tenho num livro muito grande e eu não coloquei aqui, para não parecer que a gente vai ler só livro grande, mas eu vou deixar então nesse vídeo todas as capas dos livros, das edições que a gente vai ler aqui na tela, então vocês podem ir acompanhando dessa maneira. Bora para as leituras então?
A primeira leitura do ano vai ser um calhamacinho, como tem se tornado tradição aqui no Clube Lê Latinos, porque a gente aproveita os meses mais longos para ler os livros maiores, né? E a gente queria ler esse livro aqui há muito tempo, mas ele demorou para ser entregue, a gente teve que postergar a sua leitura, então vai ser lido agora em 2023. Eu tô falando do Eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos, que é um escritor paraguaio e que é um dos grandes do continente, apesar de que só há pouco tempo ele foi trazido aqui para o Brasil em edição legal, né? E essa edição que vocês estão vendo é da editora Pinar, com tradução do André Aires, e é uma edição super caprichada e está disponível no site da Pinar para comprar. Do que trata esse livro? Trata de um ditador paraguaio que governou o Paraguai de 1814 até 1840, numa ditadura das mais sanguinárias e também das mais brutais que se teve aqui na América Latina, e eu acho que esse é um livro interessante de se ler em grupo, porque ele é um calhamaço, né? E a gente às vezes tem dificuldade de ler sozinho, de continuar a motivação, e aqui a gente tem a oportunidade de discutir. Esse é um livro que vai contar então um pouco da história, o bastante da história desse ditador, ficcionalmente, mas também se aproveitando dos fatos históricos que tem por trás disso, e que vai ser uma miscelânea de formato da escrita mesmo, vai trazer cartas, decretos, diários, tudo isso feito como se fosse o próprio ditador escrevendo, né? Então, ele é um livro que vai esmiuçar aquela prática daquele governo e o que estava por trás dessa ditadura, né? O que estava por trás dessa sede de poder do ditador que está aqui sendo comentado, que é o Francia. Então, a gente tem também uma outra coisa nesse livro que é interessante, que é a marca da oralidade, que vai ter momentos em que palavras estranhas vão aparecer, palavras do Guarani também vão aparecer, e isso é muito forte no Paraguai, né? Então, é uma maneira de adentrar nesse país e de conhecer muito mais a sua história. Ainda que muitas vezes a gente não consiga acompanhar tudo, porque a gente não tem informação suficiente prévia, né, sobre o Paraguai, é uma porta de entrada para entender mais desse país, que é nosso vizinho, com quem a gente teve muito envolvimento, mas que a gente não conhece muito, não estuda muito, e a literatura do Paraguai não chega muito para cá. Então a gente precisa conhecer, e essa é uma boa oportunidade. Como o livro é muito grande, a gente vai dividir em duas partes, e aí a gente vai ler um pouco em janeiro e outro pouco em fevereiro. O calendário e todos os detalhes disso estão lá no grupo do Lê Latinos, para quem quiser participar, enfim. Mas aqui eu só anuncio que a gente vai dividir em duas partes, vai dar mais ou menos 270 páginas em cada mês. No ano passado a gente já fez coisa mais ousada, que foi ler A Nélida Pinhon com a República dos Sonhos, tem resenha aqui no canal. Ele era um livro com muito mais páginas, né, e a gente conseguiu. Então agora a gente tem um outro calhamacinho para esse janeiro e eu tô muito animada para conhecer mais do Paraguai. E apesar de que a leitura de janeiro vai avançar um pouco até fevereiro, a gente tem a leitura oficial do mês, porque tem gente que não vai ler o primeiro livro, enfim, a gente precisa manter o calendário. Então, a leitura do mês de fevereiro, eu coloquei a maravilhosa Conceição Evaristo com o seu livro Canção para Ninar Menino Grande, que é um dos livros mais recentes da Conceição, que tem essa capa super bonita, e eu fiquei muito feliz de poder fazer esse balanço aqui, né, entre um cara que é um escritor mais antigo, né, como o Augusto Roa Bastos, e uma autora contemporânea, uma mulher negra brasileira que tem tanta coisa importante a nos dizer na sua literatura. Em Canção para Ninar Menino Grande, eu acho que o grande diferencial é que a Conceição vai trazer a masculinidade dos homens negros, e aqui falando de vários casos com mulheres e de como essa masculinidade vai se desenhando com várias questões, com várias crises, e são vários relacionamentos aqui que vão sendo contados pra gente a partir de um dos personagens, que é o Fio Jasmin. Eu achei esse nome super bonito, e é por conta da vida dele que a gente vai entendendo como vai se formando essa masculinidade e o amor para os homens negros também. Ou o desamor, né, ou a impossibilidade de amar. Deu uma sensibilidade tremenda o livro, e eu tô super animada também que a gente vai ler Conceição aqui no Lê Latinos. Eu já coloco várias leituras da Conceição também no grupo, que é o grupo de apoiadores do canal, que a gente tem leituras conjuntas, mas aqui é a primeira vez da Conceição no clube e vai ser lida então no mês de fevereiro. E quando eu falo para vocês que esse semestre tá muito, muito especial, eu não falo brincando, porque olha só, a nossa leitura de março de 2024 vai ser uma forma de pagar essa dívida que eu considero que a gente tem
com um dos meus escritores favoritos da vida, que é o Mario Benedetti. A gente vai ler finalmente, aqui no Clube Lê Latinos, o Benedettinho, que é meu amor da vida literária, e a gente vai ler o Andaimes, que é um romance do Benedetti. Eu já li muito mais poesia e conto do que os romances dele, eu só li A Trégua, mas agora vai chegar a vez de ler mais um romance. Esse aqui é publicado pela editora Mundaréu, com tradução do Mário D'Amato, e é um livro que eu tô para ler há bastante tempo. Nesse romance a gente vai ter uma história que, de certa maneira, tem muito a ver com a própria experiência do autor, que é o retorno de um cara que tinha se exilado na Espanha e volta para o Uruguai e vai ter que lidar com tudo que está ali de diferente. Voltar para casa, mas uma casa que não é necessariamente aquela que ele deixou. As pessoas já mudaram, a forma de vida já mudou bastante também, e ele vai ter toda essa questão de readaptação e de reencontros e de choques que são inevitáveis, né, quando a gente tem esse distanciamento. Eu adoro essas histórias que são histórias de exílio e estou muito animada para ler o Benedettinho com o pessoal do clube. Eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito legal. Agora, a leitura de abril é de uma autora que a gente já leu no clube há bastante tempo, uma autora que também é das minhas favoritas, e eu fiquei muito feliz que ela entrou mais uma vez aqui nas nossas leituras, depois de um intervalo. É a Valeria Luiselli, uma escritora mexicana sensacional, contemporânea, que está aí produzindo livros excelentes, livros que para mim se diferenciam da maioria dos livros publicados atualmente. A Valéria tem uma escrita maravilhosa e a gente vai ler um livro dela que fez muito sucesso desde a sua publicação, que é o Arquivo das Crianças Perdidas. Esse é um livro um pouquinho mais extenso também, mas não chega a ser um calhamaço, e ele traz uma história que eu acho muito boa. A gente vê aqui uma família que vai fazer uma road trip, uma viagem de carro, e eles vão atravessar os Estados Unidos, vão sair de Nova York em direção àquilo que foi o território Apache, e nessa viagem muitas coisas vão vir à tona, por exemplo, problemas familiares, como o próprio casamento desse casal, e as crianças vão percebendo tudo isso, porque eles têm 2 filhos pequenos que também estão juntos nessa viagem. A viagem, a princípio, é para um objetivo de trabalho do marido, mas ela acaba sendo muito mais do que isso, né? Ela acaba sendo também um momento de crise e de exposição daquilo que eles estão vivendo, de enfrentamento dos seus problemas, além do fato de que essa mulher vai também tentar ajudar as crianças que estão com problemas de imigração. E a imigração ilegal do México para os Estados Unidos vai ser um tema bem forte do livro também, e vai ser também uma porta de entrada dessas crianças no mundo político que elas não fazem ideia que existe. Então é um livro que tem vários temas, e que eu gosto dessa forma como ela faz, porque ela dá uma dinâmica para os textos. Os textos da Valeria Luiselli são sempre muito ágeis, né? E esse aqui especialmente que vai ser uma viagem. Então eu tô muito animada para ler mais uma vez essa escritora que é tão excelente para mim, né, no meu gosto, e vai ser a nossa leitura do mês de abril. Agora, no mês de maio, a gente vai ter uma coisa que a gente nunca fez no clube até então, por motivos de empate. Aconteceu um empate, uma disputa muito acirrada entre 2 livros que estavam no mesmo bloco de votação, entre um livro de poesia e um livro de teatro. E aí eu decidi que, como estava muito dividido o grupo, que a gente colocaria os 2 livros como oficiais nesse mês, e cada um lê aquele livro que quiser. Ninguém precisa ler um livro que não vai gostar. Então, quem é da poesia vai ler a poesia, quem é do teatro vai ler o teatro, quem não é dos 2 vai ter que escolher algum, porque um clube também serve para isso, né? Pra gente se desafiar a ler coisas diferentes. Eu acho que não faz sentido, num clube de leitura, a gente ficar sempre lendo mais do mesmo. E foi essa a ideia que eu tive ao colocar um teatro e uma poesia entre outras leituras possíveis, né, para votação. E aí, então, os que ficaram aí empatados são nada mais, nada menos que 2 grandes escritores brasileiros, Adélia Prado, poeta maravilhosa, incrível, e Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo de mão cheia, né? Eu acho que dispensa comentários, talvez, o Nelson Rodrigues e a Adélia Prado, mas são 2 grandíssimos escritores que a gente tem e é muito bom para mim poder colocar. Fico muito orgulhosa de que o clube também contemple isso, né? E aí a gente vai ler ou o Bagagem, que é o primeiro livro da Adélia, lançado em 76. A Adélia, que é uma escritora que publica bem tarde, né? Ela foi publicar seu primeiro livro com 41 anos, mas já veio
com tudo, né? Já chegou arrasando, fez a cabeça do Carlos Drummond de Andrade, e esse livro eu já li, vai ser uma releitura para mim, também uma oportunidade de reencontrar a poesia da Adélia, que é uma poesia muito simples, uma poesia que retrata coisas que são do interior do Brasil, que são da vida doméstica e que muitas vezes também vão fazer comparações ou vão fazer também algumas reflexões sobre o sagrado e o profano, a fé, a crença ou descrença, né? E o amor, obviamente, também vai estar por aqui, mas é uma poesia das coisas pequenas, das questões mais insignificantes, que é o tipo de poesia que eu adoro. Eu gosto muito desse livro e estou muito animada porque eu vou ler os dois, né? Como eu sou a mediadora, eu vou ler os dois livros e vai ser uma alegria para mim fazer isso, não vai ser sacrifício nenhum. E o outro livro, que também está nesse mês, é O Beijo no Asfalto, uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, como eu falei para vocês, que foi lançada em 1960 e desde então ela vem fazendo a polêmica das polêmicas. Hoje menos um pouco, porque hoje a gente já conseguiu avançar em certas questões. Mas por que ela era polêmica? Bom, porque, publicada em 1960, ela chocou ali a sociedade ao contar a história de um homem que concede um beijo a um cara que estava moribundo ali no asfalto, em algum acidente de trânsito, e esse cara faz esse último pedido, me dá um beijo, e ele dá um beijo. E isso vai se tornar matéria de jornal, matéria sensacionalista, e vai entrar várias questões aqui de ética da mídia, de ética do jornal, dessa mania de especular a vida dos outros, de tentar encontrar um segredo mirabolante, e nessa pesquisa que um jornalista vai fazer, ele realmente vai encontrar algumas coisas que são meio tabu ali para aquela família. Então, parte-se dessa ideia para falar de várias questões tabus sociais, para falar também de sexualidade masculina. Então, é um livro e tanto, né? Uma peça que também já foi adaptada para outros espaços, né? Então, é isso. Eu tô muito feliz porque tem 2 livros brasileiros aqui excelentes. Vai ser difícil para mim falar qual vai ser a melhor leitura, porque, né? Olha isso, né, gente? Olha essa batalha. E para encerrar o nosso primeiro semestre, a gente vai ter um livro que combina com o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. E é um livro que também para mim foi uma surpresa que tenha vencido a votação, porque eu achei que o pessoal não ia apostar tanto nele, mas é um livro que eu tô muito afim de continuar lendo, já comecei a ler. E vai ser uma alegria para mim falar dele aqui também para vocês depois, com as resenhas. Tô falando do Poco Hombre, do Pedro Lemebel, que tem como subtítulo essa frase de impacto, né? Escritos de uma bicha terceiro-mundista. A capa desse livro já é super provocativa, como também era a própria vida, né, do Pedro Lemebel, a própria atuação dele. Ele é um artista multifacetado, né, do Chile, e que ficou famoso ali nos anos 80 por representar a contracultura e tudo aquilo que desafiava o sistema ditatorial, né? Esse livro aqui foi publicado pela Companhia das Letras, com organização original do Ignacio Echevarria e aqui com tradução da Mariana Sánchez, e ele reúne praticamente aqui todas as crônicas já escritas pelo Pedro Lemebel, que dá mais ou menos uns 7 livros. E eu achei isso sensacional, é uma forma de começar a conhecer o Pedro, para quem não conhece, né? E ele é um artista revolucionário, gente. Ele, além de fazer toda uma reivindicação dessas palavras que eram vistas como pejorativas, né? Como bicha, como travesti, coisas desse tipo, ele ressignifica tudo isso, se apropria disso para marcar o seu lugar, que é um lugar de terceiro mundo, além da questão geográfica, né, e espacial ali do Chile, que está escondido atrás da cordilheira, também uma questão da sexualidade, né, da homossexualidade dele, e que sempre o deixou à margem. E ele fazia muitas intervenções, ele era um cara que, além de escrever muito e denunciar coisas, fazer manifestos, ele também aparecia muito em todos os espaços possíveis, e isso nos anos 80, não sei como é que ele conseguia fazer, sinceramente. Tem um documentário muito bom sobre a vida dele, no catálogo do Prime Video. Eu vou deixar recomendado aqui também para vocês esse documentário, eu acho
muito, muito sensível, muito bem feito. E a gente vai ler então os seus escritos, né? Esse livro, ele tem um grande prefácio feito pelo próprio organizador que particularmente não gostei muito porque acho que ele fala demais. E tem depois os textos, diretamente os textos do Pedro Lemebel. Eu tô muito animada que a gente vai ler e que vai ler nesse mês tão simbólico, tão importante, né? E, enfim, é realmente uma bicha revolucionária e vai ser também uma forma de marcar, né, toda essa linha editorial que a gente tem no Lê Latinos, de ler coisas diferentes e ter espaço para essas leituras. E é isso, gente. Essas são as nossas próximas 6 ou 7 leituras que vão marcar aí um começo de ano de 2024 muito, muito interessante pra gente. Eu agradeço a todo mundo que já participa do clube. Se vocês quiserem entrar pro clube, o melhor momento é esse, para vocês pegarem toda essa onda do primeiro mês do ano, né, de pegar esse movimento das nossas primeiras leituras, primeiras discussões. Aqui embaixo sempre tem o link para o site, né, em que a gente tem ali a página do Lê Latinos, que é no Catarse, e vocês podem ver as várias maneiras de participar, tanto para quem quer ler e quer ter os encontros e quer ter várias recompensas. Vocês vão ver que tem várias faixas de assinatura. A partir de R$20 a gente tem os encontros, com R$30 já tem também acesso à gravação, com R$50 tem acesso ao acompanhamento de leitura, que é um grupo à parte, em que eu faço uma leitura muito detalhada, uma conversa muito próxima, né, com as pessoas, analisando o livro. Tem vários tipos de recompensa, então vocês deem uma olhadinha nessa nossa página, que eu acho que vocês vão ver ali coisas bem interessantes. Quem não puder ler, quem não puder participar do clube, também pode só apoiar com R$10, isso ajuda muito, muito, muito o meu trabalho, gente, vocês não fazem ideia. E quem não puder participar ainda financeiramente, contribuindo, vocês podem compartilhar esse vídeo, podem mandar para alguém que pode se interessar, chamar algum amigo, né? E também, claro, ler os livros, porque isso é o mais importante. Sempre no final das leituras do Lê Latinos eu trago resenha aqui pro YouTube, então fica um conteúdo também para quem for ler essas leituras por fora. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações aqui das nossas próximas leituras, que vocês venham ler com a gente também, porque isso é a parte mais divertida de todas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.